3 anos depois, Orion não só superou a doença como também se tornou uma celebridade na cidade. Em sua festa de noivado com Celeste, Orion fez uma confissão emocionante: "O único arrependimento da minha vida é ter desperdiçado 3 anos inteiros com você. Como protagonista de sua juventude, me escondi no salão de festas." Observando o homem que abandonara Orion, eu jamais imaginaria que, enquanto ele considerava aqueles 3 anos uma mancha, para mim foram os melhores da minha vida e eu jamais poderia recuperá-los. A voz suave de Orion chegou lentamente aos meus ouvidos. 3 anos haviam se passado desde a última vez que nos vimos. Naquela época, no início de sua insuficiência renal, suas bochechas estavam encovadas e seu corpo sofria com a doença. Agora ele era uma pessoa completamente diferente, cheio de vida e prestígio. O compromisso era luxuoso, com jornalistas por toda parte, cada canto adornado com flores de hibisco, exatamente como eu havia imaginado para o nosso noivado. Mas não era comigo que Oron estava se casando. Um jornalista intrometido, percebendo o bom humor de Oron, tentou perguntar: "Senhor Oron, por que o senhor e a senhora Oron perderam 3 anos juntos? Há alguém que o senhor considera responsável por isso?" A última pergunta era uma brincadeira, mas apagou o sorriso de Oron. Celeste, agarrada à mão de Oron, respondeu com uma mistura de pena e a indignação de Orion era palpável. Sim, ele tinha uma ex-namorada, mas ela o abandonou impiedosamente quando ele estava em apuros. Isso sempre foi uma cicatriz no coração de Orion, então, por favor, não mencione isso novamente. Orion deu um tapinha na mão de Celeste para confortá-la, mas sua voz endureceu. Isso tudo é passado. Agora eu triunfei e tenho uma noiva maravilhosa como Celeste. Aquela mulher ficou apenas com arrependimento. Se não fosse por seu abandono cruel, eu não teria me recuperado tão bem. Ela conhecia Orion muito bem. Mesmo que tentasse, escondendo suas emoções, percebi o ressentimento em seu tom de voz. Quando estava perdida em pensamentos, minha colega me empurrou. "Nora, vá depressa e pegue a faca para cortar o bolo." Empurrada pela minha companheira, tropecei e caí no meio da multidão. Quando Orion me viu, seus olhos se arregalaram. Celeste exclamou incrédula: "Nora, o que você está fazendo aqui?" Agarrando-se ao braço de Orion, ela me olhou com desconfiança. "Por que você está aqui? Você abandonou Orion há 3 anos. Agora quer se agarrar a ele só porque ele fez sucesso, Nora." "Como você pode ser tão egoísta?" perguntou Celeste, com a voz carregada de emoção. O olhar de Orion tornou-se mais frio. Levantei-me desajeitadamente do chão. "Não, eu só estou trabalhando aqui." Ao ouvir minhas palavras, Orion riu com desdém, olhando-me de cima a baixo. 3 anos depois e você é garçonete? Que ridículo, Nora. Você se arrepende de ter me deixado? Então, ao mencionar o passado, sua voz ficou tensa e seu olhar me penetrou. Afinal, deve ter sido o período mais humilhante de sua vida. Ele foi diagnosticado com insuficiência renal. E, além disso, eu o deixei depois de anos de relacionamento. Para sua surpresa, ofereci um sorriso padrão. "Sinto muito, Sr. Orion. Eu ganho a vida com o meu próprio trabalho, não há nada de que se envergonhar." "O senhor deveria ir cortar o bolo com a senhora Orion." Orion ficou atônito por um instante ao me ouvir me referir a Celeste como senhora Orion com tanta calma. Naquela época, após cada revés em seus negócios, Orion me abraçava e prometia: "Nora, um dia eu terei sucesso. Quero que todos a chamem de senhora Orion com respeito." E eu ousava passar meus braços em volta do pescoço dele. "Quer o senhor tenha sucesso ou não, a única senhora Orion serei eu agora." Depois de tanta discussão, renunciei respeitosamente a esse título. "Nora", disse Orion com uma risada verdadeiramente amarga. "Você não mudou nada." Com essas palavras, foi como um bolo de 3 andares. Creme e chocolate espirraram por todo o meu corpo, me deixando ali parada como um palhaço, suportando os olhares zombeteiros da multidão. O incidente pegou todos de surpresa. Ninguém esperava que a festa de noivado terminasse assim. O gerente correu para se desculpar, mas Orion o ignorou e se concentrou apenas em mim. Eu costumava ser tão frágil, mas até mesmo após ser humilhada publicamente, não disse uma palavra.
Em vez disso, instintivamente, deixei escapar. Desculpe, Sr. Orion. Longe de se sentir triunfante, Orion sentiu um aperto no peito. Como você pode deixar alguém como ela entrar na minha festa de noivado? Se quiser que eu deixe isso para lá, terá que demiti-la. Ao ouvir Orion querer que eu fosse demitida, levantei o olhar rapidamente. Não, eu preciso deste emprego, Orion. Desculpe, eu não deveria ter vindo aqui. Por favor, não faça o gerente me demitir. Vendo meus olhos cheios de... As lágrimas de Orion brilharam em seu rosto, um sorriso malicioso se espalhando por sua face. Uma mulher tão implacável quanto você não merece nada. Se você está tão desesperada por dinheiro, posso lhe apresentar alguns clientes. Renda garantida. Eu o encarei incrédula, incapaz de acreditar que ele estava me caluniando daquela maneira. Vergonha e raiva instantaneamente fizeram meus olhos lacrimejarem. Orion, você está indo longe demais. Ao ver minhas lágrimas, a arrogância de Orion pareceu vacilar. Quase instintivamente, ele rangeu os dentes e cuspiu. Nora, vou recuperar tudo o que você me deve. Depois que Orion saiu, a festa de noivado terminou. De repente, o gerente, com medo de ofendê-lo, me demitiu imediatamente. Por mais que eu implorasse, ele balançava a cabeça insistentemente. Nora, você tem noção de quem ofendeu? É o Oron. Não podemos nos dar ao luxo de provocar alguém assim. É melhor você procurar outro emprego. Agarrando os $300 amassados, vaguei sem rumo pelas ruas. O vento frio me fazia estremecer como se estivesse me transportando de volta à mesa de cirurgia gelada de 3 anos atrás. Minha visão ficou turva, minhas pernas fraquejaram e eu desmaiei. Quando acordei, estava no hospital. O irmão Quinton me ajudou a sentar. Seus olhos refletiam preocupação. Irmã, como você chegou a esse ponto? Eu não te disse para não se preocupar com dinheiro? Eu posso trabalhar mais. Você só precisa se concentrar em melhorar. Irmã, eu ouvi tudo. Orion é um idiota. Você não vai contar a verdade para ele? Balancei a cabeça fracamente. Desde que tomei minha decisão, 3 anos atrás, nunca tive a intenção de voltar. 3 anos atrás, Orion foi diagnosticado com insuficiência renal e precisava de um transplante de rim para sobreviver. No entanto, havia poucos doadores disponíveis no hospital, e ele não tinha um. Consegui um transplante para salvá-lo. Doei um rim secretamente. Eu conhecia Orion bem o suficiente para saber que, se ele descobrisse que eu quase dei a minha vida por ele, não teria aceitado a doação. Por isso, fingi não querer lidar com a situação dele e desapareci após a sua hospitalização. Na verdade, eu estava me preparando para a cirurgia de transplante, mas, devido à minha saúde frágil, desenvolvi insuficiência renal crônica após a operação. Eu não queria que Orion vivesse com a culpa, então, assim que recebi alta, desapareci por 3 anos. Quinton e eu, precisando de diálise, vivemos com muitas limitações, tendo que trabalhar em vários empregos. Foi por isso que trabalhei como garçonete na festa de noivado de Orion. Quando recuperei a consciência, apesar dos protestos de Quinton, insisti em receber alta. Orion, o que você está dizendo? A expressão de Orion endureceu ao ver uma estranha defendendo minha posição, e a atmosfera ficou ainda mais tensa. O que você tem aí? Orion viu o relatório médico em minhas mãos e tentou arrancá-lo de mim. Ele comentou: se Nora é do departamento de obstetrícia, pode ser um relatório de exame pré-natal. Foi então que percebi que o departamento de obstetrícia estava mesmo atrás de mim. Eu nunca pensei que você estivesse grávida. Embora você tenha traído Orion, ele não guarda rancor do passado. Se você tivesse contado a ele antes, ele não teria te tratado daquele jeito ontem, certo, Orion? Enquanto as palavras de Celeste pairavam no ar, o rosto de Orion escureceu. Seus olhos pareciam queimar de fúria, como se pudessem perfurar Quinton, que continuava me protegendo. Eu sabia o quão teimoso Orion podia ser quando colocava algo na cabeça. Para evitar mais perguntas sobre o relatório, optei por permanecer em silêncio. Vendo minha admissão tácita, Orion cerrou os dentes, assentindo bruscamente. Nora, você é inacreditável. Uma mulher sem coração como você, como é possível que ainda não tenha pago as consequências? Devo ter sido cego para ficar com você por tantos anos. Vê-lo se afastar furioso fez meu coração se apertar.
Um sorriso triunfante. Nora, não espere que Orion a ame como amava há 3 anos. O coração dele me pertence. Você é o seu antigo amor. Você deveria ser esquecida. Pensei que Orion e eu, vivendo em mundos diferentes, nunca mais nos encontraríamos, mas o destino foi cruel. Meio mês depois, durante uma exposição de diamantes, eu o vi novamente. Celeste. O lado dela insistiu que eu a atendesse. Não demorou muito para que ela gritasse: Nora, você enlouqueceu. Como ousa roubar o anel de noivado que Orion me deu? Ao ouvir a confusão, Orion se aproximou imediatamente, encarando a multidão e as acusações de Celeste. Eu me defendi com a consciência tranquila. Celeste, você já não aguenta mais? Eu só quero um emprego para ganhar a vida. Por que você insiste em me assediar? Celeste se agarrou à manga de Orion, soluçando. Orion, não fui eu. Eu havia pedido claramente a Nora que cuidasse do meu. Na joalheria, quando verifiquei, o anel de noivado não estava lá. Nora foi a única que o tocou. Quem mais poderia tê-lo levado? O olhar de desgosto de Orion recaiu sobre mim. Então, ele ordenou com determinação: devolva o anel para Celeste. Vendo que eu a defendi sem hesitar, meu coração afundou mais uma vez. Eu disse que não fui eu, mas Orion não quis ouvir minha explicação. Vendo que eu não admitiria a culpa, ele zombou de mim. Tudo bem, se você não quer confessar, não me culpe por ser implacável. Tire suas roupas. Suas palavras me deixaram imóvel. Já que eu não reagi, Orion avançou para desabotoar minhas roupas. Se você tivesse roubado o anel, o teria escondido em suas roupas. Se quiser provar sua inocência, darei a você uma chance. Aterrorizada, empurrei-o e me agarrei às mangas da minha blusa. Você está louco, Orion? Eu não roubei nada. Você sabe que eu não sou assim. Eu não sei, Orion elevou a voz. Nora, eu não te entendo. Se você não cooperar, não me culpe por ser implacável. Tire as roupas dela. As minhas ordens. Os guarda-costas me cercaram. Caí no chão, tomada pelo pânico, tentando me esquivar de suas mãos, mas por mais que lutasse, eles eram em maior número. Com um estrondo, minha blusa rasgou nas costas bem na hora em que eu estava prestes a ficar exposta. Quinton entrou correndo para me proteger. O que você está fazendo? Solte-o! Pare! Ao mesmo tempo, um dos guarda-costas entregou algo a Orion. Senhor Orion, encontramos o anel. Ao ver o anel recuperado, Orion me lançou um olhar de desprezo. Nora, você faria qualquer coisa por dinheiro. Este anel vale 5 milhões. Se eu quiser, você pode apodrecer na cadeia para sempre. Enquanto eu tremia, incapaz de me conter, Quinton não aguentou mais e gritou para Orion: Como você se atreve? Tratar minha irmã desse jeito, ela doou um rim para você. Após as palavras de Quinton, a apresentação, antes tão animada, mergulhou num silêncio sepulcral. Depois de um longo tempo, Orion falou com uma voz rouca e frágil. O que você disse? O silêncio que se seguiu às palavras de Quinton foi ensurdecedor. Senti o mundo parar, como se cada respiração naquela sala dependesse do que Orion diria em seguida. O que você disse? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro, mas seus olhos me queimavam. Eu não queria olhar para ele. Minhas pernas tremiam. Eu não sabia, seja por cansaço ou pelo peso de tudo que carreguei durante esses 3 anos, o olhar de Orion oscilava entre Quinton e mim, buscando uma resposta, uma negação, qualquer coisa. Mas eu não conseguia dizer nada, não devia. Apertei o relatório médico contra o peito. Senti o calor das lágrimas brotando em meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair, não na frente dele. Orion deu um passo em minha direção. Sua expressão havia mudado. A fúria agora se misturava com algo mais sombrio: confusão, descrença e talvez um toque de medo. Nora sussurrou meu nome. Como se fosse uma maldição ou uma oração, eu não sabia ao certo, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, tudo ficou embaçado. Um zumbido ensurdecedor encheu meus ouvidos e o chão pareceu desaparecer sob meus pés. A última coisa que senti foram os braços de Quinton me segurando antes que a escuridão me envolvesse. Acordei em um quarto de hospital. O cheiro de desinfetante me atingiu antes que eu abrisse completamente os olhos. A luz branca do teto era muito forte e cada músculo do meu corpo doía como se
Eu teria corrido uma maratona, irmã. A voz de Quinton foi a primeira coisa que eu vi claramente. Ele estava sentado ao meu lado, franzindo a testa, com os olhos vermelhos. Parecia que não dormia há dias. Onde estou? Sussurrei. Embora a resposta fosse óbvia, antes que eu pudesse responder, a porta do quarto se abriu e lá estava ele. A figura de Orion preenchia a entrada, imóvel, como se estivesse indeciso entre entrar ou sair. Mas eu nunca tinha visto Orion com aquele olhar. Não havia nenhum traço da arrogância que ele demonstrara em sua festa de noivado, nem do desprezo. O que ele me disse na exposição foi como se toda a fachada tivesse desmoronado. O que você está fazendo aqui? Quinton se levantou abruptamente, colocando-se entre nós. Sua voz era baixa, mas firme. Orion não respondeu imediatamente. Deu um passo à frente, ignorando completamente meu irmão. Nora, é verdade. Seus olhos se fixaram nos meus, exigindo uma resposta. Eu queria negar. Queria dizer que Quinton havia entendido tudo errado, mas eu estava cansada de mentir, de carregar tudo isso sozinha. Assente uma vez. A reação de Orion foi imediata. Ele deu um passo para trás como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Sua mão tremia enquanto passava pelos cabelos, tentando processar o que acabara de ouvir. Por quê? A pergunta pairava no ar. Seus olhos brilhavam, mas eu não conseguia dizer se era raiva, culpa ou outra coisa. Por que você não aceitou o rim se sabia que era meu? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, e porque eu sabia que você não conseguiria conviver com essa culpa. Orion permaneceu em silêncio. Quinton, por outro lado, bufou. E você acha que conviver com isso agora é melhor? Você a tratou como lixo, a humilhou na frente de todos, e todo esse tempo ela salvou sua vida. Orion cerrou os dentes, mas não explicou. Em vez disso, aproximou-se de mim, ignorando o olhar assassino do meu irmão Nora. Nora, disse ele. Eu não sabia, mas não queria ouvir suas desculpas. Agora não. Você não precisa dizer nada, interrompi, virando a cabeça em direção à janela. Eu não fiz isso para que você me deva algo. Eu fiz porque eu te amava. Só isso. O silêncio se instalou entre nós novamente. Depois de alguns segundos, ouvi. Orion recuou, seus passos pesados se perdendo até que a porta se fechou atrás dele. Pensei que nunca mais o veria, mas estava enganada. Os dias seguintes passaram como uma névoa densa. O hospital havia se tornado uma prisão silenciosa, onde cada bip das máquinas ao meu redor era um lembrete da minha fragilidade. Quinton nunca saiu do meu lado, embora suas tentativas de me animar fossem em vão. Não havia nada a dizer. Eu só queria que o tempo passasse rápido, que me dessem alta e que eu voltasse à minha vida. Longe de todo esse caos, Orion ainda não tinha terminado comigo. Na primeira vez que tentou entrar no quarto, Quinton quase o empurrou para fora. Ouvi sua voz vinda do corredor, baixa, mas carregada de uma fúria mal contida. Você não é bem-vindo aqui, Orion. Minha irmã não precisa de mais problemas. Mas Orion não era de desistir facilmente. Voltou no dia seguinte, e no outro, sempre com o mesmo resultado. Quinton bloqueando a porta e eu fingindo estar dormindo ou cansada demais para encarar a realidade. Até que um dia, quando Quinton desceu para o refeitório, Orion aproveitou a oportunidade. A porta abriu suavemente, sem o baque habitual dos passos do meu irmão. Eu não precisava olhar para saber que era ele, podia sentir sua presença como uma corrente elétrica no ar. Nora, sua voz era baixa, quase um sussurro, mas eu não podia mais ignorá-la. Abri os olhos lentamente, encontrando seu olhar. Havia algo diferente nele. O Orion de que me lembrava sempre tinha uma confiança arrogante, como se o mundo inteiro lhe pertencesse, mas agora ele parecia um homem destruído. O que você quer, Nora? Perguntei, com a voz mais fria do que me sentia por dentro. Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Carregava um buquê de flores, mas não eram as minhas favoritas. Hibiscos, as mesmas flores do seu noivado, uma lembrança cruel. Mesmo que não soubesse da ironia, começou ele, com a voz embargada. Eu não sabia de nada, Nora. Se soubesse, o que teria feito? Interrompi, sentindo uma faísca de raiva acender em meu peito. Você teria mudado alguma coisa. Teria me tratado diferente, ou simplesmente
Você teria me olhado com culpa todos os dias. Orion baixou o olhar, incapaz de responder. Eu não fiz isso para que você me devesse algo, Orion. Não quero sua pena nem suas desculpas. Só quero seguir em frente com a minha vida. Ele permaneceu em silêncio por um momento, como se minhas palavras o tivessem atingido. Mas então ele ergueu a cabeça, e vi algo diferente em seus olhos: determinação. Eu não vim para me desculpar, disse ele firmemente. Vim porque quero consertar as coisas. Não sei como, mas vou tentar. Não posso mudar o passado, Nora, mas quero fazer algo por você agora. Dei uma risada amarga que ecoou pela sala. Conserte as coisas, Orion. Você não pode consertar o que está quebrado. Não se trata de dinheiro ou favores. Não se trata de fazer você se sentir melhor consigo mesmo. Ele deu um passo à frente, sua expressão suavizando. É melhor porque eu me importo com você, e não consigo viver sabendo o que fiz, o que eu não sabia. Suas palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de uma verdade que eu não queria encarar. Eu não preciso que você se preocupe comigo, sussurrei, sentindo a barreira que eu havia construído começar a rachar. O que eu preciso é paz, e eu não a terei se você continuar aparecendo. Oriona sentiu-se lentamente, como se entendesse. Mas antes de sair, colocou as flores na mesa ao lado da minha cama. Não vou desistir, Nora, não porque você me deva algo, mas porque eu lhe devo. E não se trata apenas de um rim, trata-se de nós. Com essas palavras, virou-se e saiu do quarto, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Mas a pior parte era que, pela primeira vez em 3 anos, eu não queria ficar sozinha. Os dias passavam com uma estranha sensação de peso no ar. Eu esperava que mais tarde. Desde nossa última conversa, Orion desapareceu da minha vida, mas subestimei sua teimosia. Embora ele nunca mais tenha invadido meu quarto, eu sentia sua presença em todos os lugares. Flores frescas apareceram na mesa, as contas do hospital misteriosamente começaram a diminuir e as enfermeiras murmuravam sobre um benfeitor anônimo que havia melhorado meu tratamento. Eu não precisava perguntar para saber quem estava por trás de tudo isso, e ainda assim não era isso que mais me perturbava. Certa tarde, enquanto Quinton estava ocupado fazendo compras, a televisão do hospital transmitiu uma notícia que me deixou paralisado. Orion Alvarez e Celeste Romero terminaram um noivado. O casal, que havia anunciado o casamento há apenas alguns meses, decidiu seguir caminhos separados. Fontes próximas a eles indicam diferenças irreconciliáveis, embora nenhum detalhe concreto tenha sido divulgado. O controle da moto caiu das minhas mãos. Meu coração disparou, mas eu não sabia se era pelo choque ou por algo mais profundo. Eu não queria que isso me afetasse. Não deveria, mas não consegui negar a onda de confusão que me invadiu. Naquela noite, quando a enfermeira veio verificar meus sinais vitais, ela disse algo que me fez pensar: seu namorado está na sala de espera de novo. Ele tem vindo todos os dias. Eu não a corrigi. Não tinha energia para explicar que Orion não era meu namorado, que ele não significava mais nada para mim, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. A manhã seguinte foi diferente. Recebi alta, embora os alertas sobre meu estado de saúde continuassem ecoando na minha mente. Quinton estava ao meu lado, segurando minha bolsa, quando saímos do hospital, mas logo ali na entrada. Orion estava vestido casualmente, o que era incomum para ele, com jeans e uma camisa branca de mangas arregaçadas. Seus olhos brilharam quando me viu, mas seu sorriso logo se desfez ao perceber minha expressão. O que você está fazendo aqui? Perguntei, parando abruptamente. Vim te levar para casa, respondeu ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quinton bufou, caminhando à frente. Não precisamos da sua ajuda. Estamos bem sozinhos. Mas Orion não se moveu. Seus olhos estavam fixos em mim. Nora, precisamos conversar. Não aqui, não agora, mas por favor, me dê uma chance. A palavra, oportunidade, ecoava na minha mente. Quantas chances eu lhe dei no passado, e agora ele estava me pedindo uma. Não há nada a dizer, você murmurou. Agora eu ouvi alguma coisa, ele disse sem tirar os olhos de mim. Houve um breve silêncio, e então Celeste soltou uma risada amarga. Então você contou para ela? Você contou que cancelou nosso noivado por causa dela? Meu estômago embrulhou. Orion não disse nada.
Ele simplesmente desligou depois dessa frase, deixando suas palavras pairando no ar entre nós. O que você está tentando provar com isso? Perguntei, cruzando os braços mais como um escudo do que em desafio. Orion deu um passo à frente, sua voz baixa, mas firme. Não estou brincando. Não é pena que sinto por você. Cancelei o noivado porque percebi que nunca parei de pensar em você, mesmo quando achava que a odiava. Suas palavras me atingiram com mais força do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito antes. Eu não sabia o que dizer. Quinton, percebendo minha confusão, pegou meu braço, pronto para me levar embora, mas antes que eu pudesse dar um passo, Orion disse algo que me fez parar. Não, espero que você me perdoe agora, Nora. Só quero que você saiba a verdade. E se algum dia você quiser conversar, estarei aqui. Fiquei parada olhando para ele enquanto Quinton me puxava delicadamente para trás. Finalmente, dei um passo para trás, me afastando dele. Mas algo dentro de mim sabia que aquela não seria a última vez que o veria. O tempo longe do hospital deveria ter sido um alívio, mas era mais como uma lembrança constante de tudo o que havia acontecido. Voltei à minha rotina com Quinton, aceitando trabalhos temporários sempre que minha saúde permitia. Enquanto ele carregava o peso das nossas contas médicas, e embora eu tentasse parecer normal, meu corpo não me deixava esquecer a náusea, a fadiga extrema e as visitas frequentes ao hospital para fazer diálise. Faziam parte da minha nova vida, mas eu não estava sozinha nessa rotina. Orion, embora não aparecesse pessoalmente, fazia-se sentir de maneiras impossíveis de ignorar. Primeiro, vieram as contas do hospital. Toda vez que eu tentava pagá-las, diziam que já estavam quitadas. Depois, começaram a chegar caixas de remédios que eu nunca tinha conseguido comprar. A princípio, achei que fosse coincidência, algum erro administrativo. Mas quando recebi uma carta do banco informando que minha dívida havia sido cancelada, soube que só podia haver uma pessoa por trás de tudo aquilo. É o Orion, murmurei. Sua testa se franziu ainda mais a cada palavra. Quem ele pensa que é? Rosnou. Não precisamos do seu dinheiro, Nora. Mas, no fundo, nós dois sabíamos que precisávamos. Meu tratamento não era barato. E, embora eu odiasse admitir, parte de mim se sentia aliviada. Mesmo assim, eu não conseguia. Aceitei a ajuda sem confrontá-lo. Certa tarde, decidi procurá-lo. Não podia continuar ignorando sua presença na minha vida, mesmo que indireta. Sabia exatamente onde encontrá-lo, seu escritório no centro da cidade, em um daqueles prédios altos com janelas que refletiam o sol de forma quase cegante. Quando cheguei, a recepcionista me olhou surpresa, mas não fez perguntas. Ela me anunciou e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi sua voz do outro lado da linha. Deixe-a entrar. A porta se abriu automaticamente. E lá estava ela. Ele estava sentado atrás de uma enorme escrivaninha de madeira, com a cidade se estendendo atrás dele como um reino conquistado. Cruzei os braços, tentando manter a compostura. Por que você está fazendo isso? Perguntei sem rodeios. Orion se levantou lentamente, seus olhos escuros fixos nos meus. Desta vez, não havia arrogância em sua expressão, apenas uma calma sinistra. Por que posso? Respondeu ele simplesmente. E porque eu quero. Dei uma risada seca e amarga. Essa não é uma resposta, Orion. Eu não preciso da sua caridade. Ele se virou. Ela sentou-se à minha frente, mantendo uma distância respeitosa. Não é caridade, Nora. É o mínimo que posso fazer depois de tudo o que você passou por mim. Não estou aqui para aliviar minha consciência. Estou aqui porque me importo com você. Sua sinceridade me desarmou mais do que eu queria admitir. Não havia drama em sua voz, nenhuma intenção de impressionar, apenas a simples verdade. Você não pode comprar meu perdão. Sinto muito, eu disse, com a voz mais baixa do que pretendia. Eu sei, ela respondeu, e não estou tentando. Ficamos em silêncio por um momento, a tensão entre. Estávamos crescendo a cada segundo que passava. Finalmente, suspirei e dei um passo para trás. Obrigada pela ajuda, mas não quero ficar te devendo nada, então, por favor, pare. Oriona pareceu entender lentamente. Mas, quando me virei para sair, sua voz me deteve. Nora, disse ela suavemente, você não precisa fazer tudo sozinha. Fiquei parada por um instante, deixando suas palavras se assentarem em minha mente.
Então, sem dizer mais nada, saí do escritório. Mas, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, não conseguia parar de pensar no que ela havia dito. Após nossa última conversa, Orion entendeu meu desejo de manter distância, mas o destino, ou talvez a cruel ironia do universo, tinha outros planos. 2 semanas depois, enquanto checava meu e-mail na pequena mesa do apartamento que dividia com Quinton, encontrei uma carta oficial. A princípio, pensei que fosse mais uma conta médica, mas quando a abri, senti o chão sumir sob meus pés. Era um convite para participar de um projeto beneficente de saúde renal voltado para pacientes com insuficiência renal. A organização estava buscando depoimentos de pessoas que haviam recebido doações e passado por tratamentos. Meu nome havia sido recomendado como uma das principais vozes para o evento, mas o que realmente me deixou arrepiado foi o nome que apareceu no rodapé do convite: Fundação Oron Álvares para a Saúde Renal. Você está brincando? Você murmurou. Esse cara não entende de limites. O que ele está aprontando agora? Eu não sabia o que ele estava aprontando, mas uma coisa era certa: eu não podia simplesmente ignorar. O evento era grande, com a participação de médicos, pacientes e da mídia, e por mais que eu quisesse desaparecer, sabia que minha história poderia ajudar outras pessoas. Eu vou, finalmente disse, surpreendendo até a mim mesma. Quinton me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você está louca? Depois de tudo o que ele fez, não é por ele, respondi, mais convicta do que realmente me sentia. É por mim e pelas pessoas que talvez precisem ouvir minha história. O dia do evento chegou mais rápido do que eu esperava. Vesti um vestido simples, que não chamasse muita atenção. E tentei controlar o tremor nas minhas mãos enquanto Quinton me acompanhava até o centro de convenções. O lugar estava lotado de pessoas elegantes, com câmeras de TV e fotógrafos em cada esquina. Assim que entrei, soube que ele estava lá. Orion conversava com um grupo de médicos, impecavelmente vestido com um terno escuro, mas sua postura era relaxada e confiante. Ele não conseguiu esconder o brilho nervoso nos olhos quando me viu. Por um instante, nossos olhares se encontraram. Não houve palavras, apenas aquela conexão silenciosa que parecia impossível sequer recuperar o investimento. Antes que eu pudesse decidir se deveria ou não me aproximar, um dos organizadores me encontrou. Senhorita Nora, que maravilha que a senhora pôde vir. Estamos muito felizes em tê-la aqui. Eles me conduziram ao palco, onde me explicaram como seria a apresentação. Minha parte seria depois da introdução de Orion. Perfeito, exatamente o que eu precisava. Dividir o palco com o homem que transformou minha vida em um caos emocional. Sentei-me na primeira fila, aguardando minha vez, enquanto Orion subia ao palco. A plateia silenciou imediatamente, e sua voz ressoou clara e forte por todo o auditório. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. Este projeto significa muito para mim, não apenas como empreendedor, mas como alguém que vivenciou a batalha contra a insuficiência renal. Ele fez uma pausa, seus olhos procurando algo ou alguém na plateia. Prendi a respiração quando nossos olhares se encontraram. Houve um tempo na minha vida em que pensei ter perdido tudo, continuou ele, mas hoje estou aqui porque alguém me deu uma nova chance. Segunda chance, e esta fundação existe para garantir que mais pessoas possam ter a mesma oportunidade. O auditório irrompeu em aplausos, mas eu mal ouvi o som. Meu coração batia tão forte que me perguntei se as pessoas ao meu redor conseguiam ouvi-lo. Quando me chamaram ao palco, senti como se minhas pernas pesassem 1 tonelada. Caminhei lentamente, consciente de que todos os olhares estavam sobre mim, mas acima de tudo, senti o olhar de Orion queimando minhas costas. Peguei o microfone e respirei fundo. Meu nome. Esta é Nora, e há 3 anos tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. Doei um rim para alguém que amava e depois desapareci da vida dessa pessoa. O silêncio na sala era absoluto. Eu podia sentir a tensão no ar, como se todos estivessem esperando o próximo capítulo de uma história que não conheciam completamente. Não me arrependo da minha decisão, mas aprendi que não se pode carregar o peso do mundo sozinho. A insuficiência renal não afeta apenas o corpo, afeta o coração, a mente e os relacionamentos. Fiz uma pausa, meu olhar buscando algo.
Inevitavelmente, Orion estava parado ao lado do palco, com uma expressão indecifrável. Hoje estou aqui porque quero que os outros saibam que não há problema em pedir ajuda, que não há problema em aceitar que não somos invencíveis. Quando terminei, a plateia aplaudiu, mas mal percebi. Ao descer do palco, senti uma mão no meu braço. Virei-me e me deparei com Orion. Você falou bem, disse ele suavemente, com um sorriso que não era arrogante nem forçado, era genuíno. Não fiz isso por você, respondi. Mas minha voz não tinha a aspereza que Orion costumava ter. Ela assentiu como se já soubesse. Mas obrigada por ter feito isso mesmo assim. Ficamos lá em meio à agitação do evento, cercados por pessoas que não faziam ideia do peso da nossa história, e pela primeira vez em muito tempo, não senti necessidade de fugir. Pensei que, depois do evento, Orion respeitaria meu espaço, mas não sabia que aquela noite ainda tinha uma última carta na manga. Naquela mesma semana, enquanto eu organizava alguns papéis na pequena escrivaninha do nosso apartamento, Quinton entrou como um furacão, o rosto pálido e os olhos. Cheia de fúria, segurei meu celular na mão, a tela acesa exibindo um artigo online. Olha isso, disparei, encarando-o enquanto lia a manchete. Escândalo na Fundação Orion, ex-namorada de Alvarez reaparece para reivindicar sua parte da fortuna após doação de rim. Meu estômago embrulhou. As fotos que acompanhavam o artigo eram do evento. Uma minha no palco e outra, ainda pior, de Orion e eu conversando após meu discurso. O texto era venenoso, insinuando que eu havia doado o rim. Como um investimento emocional que eu esperava recuperar agora que Orion estava bem-sucedido e rico. Isso é obra da Celeste, exclamou Quinton, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Como ela pode ser tão desprezível? A acusação era óbvia. Só alguém com rancor pessoal poderia ter vazado essa informação e distorcido a narrativa dessa forma. Mas a pior parte não era a humilhação pública, era a ideia de que Orion pudesse acreditar em sequer uma parte daquela mentira. Sem pensar duas vezes, peguei meu casaco e saí do apartamento. Quinton tentou me impedir, mas eu não o ouvi. Eu sabia exatamente para onde tinha que ir. Quando cheguei ao prédio de Orion, a recepcionista me reconheceu imediatamente. Mas desta vez não precisei me apresentar. Ela me deixou entrar com um olhar compreensivo. Subi no elevador, com o coração disparado. A porta do escritório dele estava entreaberta e ouvi vozes lá dentro. Reconheci as de Orion e Celeste. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Perguntou Orion, com a voz áspera, carregada de raiva contida. Ah, por favor, respondeu ela. Celeste, com um tom de desprezo na voz, você realmente esperava que eu ficasse parada enquanto aquela mulher destruía tudo o que construímos? Ela te abandonou, Orion, e agora volta como se nada tivesse acontecido, esperando que você a perdoe só porque ela te doou um rim. Não seja ingênuo. Meu coração se apertou ao ouvir essas palavras, mas antes que eu pudesse processá-las, a voz de Orion soou novamente, mais baixa, porém com uma fúria gélida. Ela salvou minha vida, Celeste. E sabe o que é pior? Que ela nem sequer quis reconhecimento por isso. Você sabe quem ela é? A única pessoa que brincou com os sentimentos dos outros aqui foi você. Houve um silêncio tenso, seguido pelo som de uma cadeira arrastando. Bati levemente na porta e a empurrei para abrir. Celeste estava parada ali, o rosto vermelho de raiva, enquanto Orion permanecia ereto atrás de sua mesa. Quando me viu, Celeste soltou uma risada amarga. Olha quem está aqui, a heroína do dia. Mas antes que pudesse desferir mais veneno, Orion falou. Vá embora, Celeste. Ela se virou para ele incrédula. O quê? Você ouviu? Vá embora. Não quero ver você perto de mim ou de qualquer outra pessoa novamente. Minha Fundação Celeste. Ele olhou para mim, então, e por um momento pensei que ele fosse lançar outra de suas acusações venenosas, mas finalmente, com um suspiro frustrado, ele pegou sua pasta e saiu do escritório, esbarrando em mim com o ombro ao passar. O silêncio que se seguiu à sua partida foi ensurdecedor. Fiquei parada na porta, sem saber o que dizer, mas Orion diminuiu a distância. Ele caminhou em minha direção, seus olhos procurando os meus. Sinto muito, disse ele suavemente. Você nunca deveria ter passado por isso. Eu não deveria ter deixado. Não foi sua culpa.
Eu o interrompi, exalando um suspiro trêmulo, mas eu precisava vir, precisava saber se você acreditava nessas coisas. Orion balançou a cabeça imediatamente. Nunca, não depois de saber a verdade, não depois de tudo que você fez por mim. Ficamos ali nos olhando em silêncio enquanto as palavras que realmente queríamos dizer pairavam entre nós. Finalmente, Orion falou novamente, sua voz quase um sussurro. Não sei se algum dia conseguirei compensar o que fiz, mas quero tentar, Nora. Não porque eu lhe deva algo, mas porque não quero imaginar um futuro sem você. Senti que meu coração estava acelerado. Mas dessa vez não era por medo ou confusão. Era algo diferente, algo que eu não sentia há muito tempo. Orion, comecei, mas as palavras se perderam. Ele deu um passo à frente e eu pude ver a vulnerabilidade em seus olhos, a mesma vulnerabilidade que eu sentia refletida nos meus. Você não precisa decidir agora, disse ele suavemente. Eu só queria que você soubesse. E naquele momento, eu soube que, por mais que eu tivesse tentado negar, uma parte de mim ainda o amava. Depois daquela noite em seu escritório, as coisas entre Orion e eu. As coisas mudaram, mas não da maneira que se esperaria em uma história de amor perfeita. Não houve confissões dramáticas nem reconciliações instantâneas. Em vez disso, o que tínhamos era algo mais sutil, mais real. Space Orion cumpriu sua palavra. Ele não me pressionou, não apareceu de surpresa na minha porta, nem tentou resolver todos os meus problemas, mas também não desapareceu. Sua presença era como um eco constante na minha vida, distante o suficiente para não me oprimir, mas perto o bastante para que eu soubesse que ele estava lá se eu precisasse dele. Eu precisava de um dia. Uma carta chegou ao meu apartamento. Não era uma conta médica nem outro convite para um evento. Era um bilhete simples, escrito à mão com sua caligrafia firme e elegante. Há um café na esquina da Rua 12 que me lembra você. Se quiser conversar, estarei lá às 5. Não havia pressão em suas palavras, apenas uma porta entreaberta. Li e reli o bilhete várias vezes ao longo do dia, o papel amassando entre meus dedos. Uma parte de mim queria ignorá-lo, seguir em frente com a minha vida como se nada tivesse acontecido, mas outra parte, mais profunda, era mais difícil de silenciar. Eu queria vê-lo naquela tarde. Meus pés me levaram ao café antes que minha mente pudesse decidir. O lugar era pequeno e aconchegante, com luzes quentes e o aroma suave de café fresco perfumando o ar. Orion estava sentado a uma mesa perto da janela, vestido casualmente, não com o terno que costumava usar para enfrentar o mundo. Quando me viu entrar, seu rosto se iluminou com um sorriso, mas ele não se levantou nem fez nenhum gesto dramático. Ele apenas me olhou, deixando que eu tomasse a iniciativa. Aproximei-me lentamente e sentei-me à sua frente por um instante. Nenhum de nós disse nada. Apenas nos olhamos como se tentássemos ler nas entrelinhas dos nossos olhares tudo o que não tínhamos dito em 3 anos. Oi, foi tudo o que consegui dizer. Orion sorriu gentilmente. Oi. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Era aquele tipo de silêncio que se compartilha com alguém que se conhece muito bem, alguém com quem não se precisa preencher cada espaço com palavras. Finalmente, ele falou: Como você está se sentindo? A pergunta era simples, mas eu entendi que ele não estava se referindo apenas à minha saúde. Respondi, e era verdade. Meu corpo ainda lutava, mas meu coração começava a se curar. Oriona sentiu isso, olhando para sua xícara de café antes de me encarar novamente. Tenho pensado muito em nós, disse ela, com a voz baixa, quase um sussurro, no que tínhamos e no que perdemos. Senti um nó na garganta, mas não desviei o olhar. Eu também, admiti. Permanecemos em silêncio por mais um instante, deixando o peso daquelas palavras se acomodar entre nós. Então Orion sorriu novamente, aquele sorriso gentil que costumava derreter minhas defesas. Espero que tudo volte ao normal. Como antes, Nora, eu só quero recomeçar, não como o casal destruído que éramos, mas como 2 pessoas que aprenderam com seus erros. Suas palavras foram como uma brisa fresca em um dia quente. Ele não prometeu perfeição ou finais felizes instantâneos, apenas honestidade e uma segunda chance. Respirei fundo e assente. Podemos tentar. Orion relaxou visivelmente, como se tivesse prendido a respiração o tempo todo.
Ele ergueu a caneca de café e a levantou levemente. Aos novos começos, disse ele. Sorri para ele e ergui minha caneca também. Para novos começos, e assim, entre goles de café e sorrisos tímidos, demos o primeiro passo em direção a algo que, embora incerto, já parecia um lar. Os dias se transformaram em semanas, e meu relacionamento com Orion começou a se transformar em algo que eu não conseguia rotular facilmente. Não éramos apenas amigos, mas também não estávamos de volta àquele território incerto do amor. Éramos nós, uma versão nova e estranha moldada pelo passado, mas não completamente definida por ele, apesar da familiaridade que compartilhamos momentos em que senti a tensão latente entre nós, como se ambos caminhássemos sobre gelo fino, com medo de quebrá-lo a cada passo em falso. Mas, ao mesmo tempo, essa tensão também era a prova de que algo mais profundo ainda existia entre nós. Certa tarde, Orion me convidou para seu apartamento. Não era a primeira vez, mas desta vez, depois de tantas conversas e cafés compartilhados, decidi aceitar. Ao chegar, fiquei surpresa com o quão pouco havia mudado. O mesmo design minimalista, o mesmo móveis elegantes, mas havia algo diferente no ar, algo mais acolhedor, mais humano. Orion me cumprimentou com um sorriso tranquilo, como se estivesse tão nervoso quanto eu, embora tentasse disfarçar. Quero te mostrar uma coisa, disse ele, me conduzindo a uma sala nos fundos. Quando ele abriu a porta, me vi em uma espécie de escritório, mas não era como o resto do apartamento. As paredes estavam cobertas de fotos, documentos e uma planta. No centro, sobre a mesa, havia uma maquete do que parecia ser um prédio moderno. O que é isso? Perguntei. Aproximando-se com curiosidade, Orion passou os dedos pelo meu braço, roçando levemente enquanto apontava para a maquete. É o projeto da nova sede da fundação, mas não será apenas um centro médico. Quero que seja um lugar onde as pessoas possam encontrar apoio emocional, orientação, tudo aquilo que você e eu não tivemos quando passamos por isso. Permaneci em silêncio, absorvendo o peso de suas palavras. Não era apenas um prédio, era a maneira dele de dar sentido a tudo o que havia vivido e, de certa forma, ao que nós também havíamos vivido. Isso, acrescentou Nora, virando-se para me olhar. Não apenas como uma inspiração, quero que você trabalhe comigo, para ajudarmos outros juntos. A proposta me pegou de surpresa. Eu não esperava que ela me incluísse dessa forma, não depois de tudo o que passamos. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se iluminou. A ideia de transformar nossa dor em algo que pudesse ajudar outras pessoas era algo que eu não podia ignorar. Não sei o que dizer, murmurei, com o peito embrulhado. Orion sorriu gentilmente e deu um passo à frente. Você não precisa dizer nada agora. Pense bem, ficamos ali no meio daquele escritório improvisado, cercados pelas plantas de um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, não parecia tão incerto. Senti sua mão roçar na minha, não possessivamente, mas como uma promessa silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse, não precisaríamos mais carregar nossas cicatrizes. Apenas as marcas que carregamos, eu disse baixinho, olhando em seus olhos. Elas não desaparecem, mas talvez não precisem nos definir. Oriona, sua expressão séria, mas repleta de um calor que me desarmou completamente. Mas elas podem nos lembrar do que somos capazes de superar, e naquele momento eu soube disso. Embora o caminho ainda fosse longo, eu não estava mais sozinha nele. O outono começou a pintar a cidade em tons dourados e avermelhados, como se até a natureza entendesse que as transições podem ser belas. Meu relacionamento com Orion continuou a evoluir lenta, mas firmemente, como as folhas que caem das árvores, liberando o velho para dar lugar ao novo. Um dia, após uma das minhas sessões de terapia, recebi um telefonema inesperado do hospital. Meu nome estava na lista. Lista de espera para um transplante. Meu coração disparou, mas não me permite criar muitas expectativas. Eu havia aprendido a conviver com a incerteza. Quando contei a Quinton naquela noite, seu sorriso era largo, mas seus olhos mostravam a mesma cautela que eu sentia. Estamos mais perto, irmã, disse ele, apertando minha mão. Desta vez é diferente, eu sei, mas eu não estava preparada para o que viria a seguir. Na manhã seguinte, Orion apareceu à minha porta.
Não houve aviso, apenas sua figura na porta com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fazia muito tempo que eu não o via, pura determinação. Preciso falar com você, disse ele sem rodeios. Deixei-o entrar. Meu coração, já prevendo que o que ele tinha a dizer não seria fácil, ouvi a chamada do hospital começar e soube imediatamente aonde isso ia dar. Fui fazer o teste. Sou compatível. O mundo pareceu parar. As palavras flutuavam no ar, pesadas e cheias de implicações. Olhei para ele, procurando qualquer sinal de que estivesse brincando, mas sua expressão era séria. Orion, não, sussurrei, balançando a cabeça. Você não pode fazer isso. Por quê? Ele não perguntou, apenas deu um passo em minha direção. Você fez isso por mim sem pensar. Por que eu não posso fazer o mesmo? Senti lágrimas se acumulando nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair porque não quero que você faça isso por culpa. Não quero que você se sinta em dívida comigo. Orion suspirou frustrado, passando a mão pelos cabelos. Nora, isso não é por culpa. É porque eu te amo, porque não quero imaginar um mundo sem você. Eu não preciso de uma dívida para querer te salvar. Você é a minha razão. Suas palavras romperam a barreira que eu havia construído ao meu redor. Meu coração, as lágrimas agora corriam livremente, não apenas pela emoção do que ele havia dito, mas porque, pela primeira vez, me permite aceitar que também o amava, Orion. Minha voz tremia. Não sei como te perdoar por tudo o que aconteceu, pela dor, pela humilhação. Ele assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de dor e esperança. Você não precisa fazer isso agora, mas deixe-me estar aqui. Deixe-me mostrar que podemos recomeçar. Aproximei-me lentamente, sentindo o peso dos anos, dos erros e mal-entendidos, começar a se dissipar. Então, sem pensar duas vezes, me joguei em seus braços. Eu te perdoo, sussurrei contra seu peito. Eu te perdoo, Orion. Seus braços me envolveram com força, como se ele tivesse medo de me soltar e me perder novamente. Senti seus lábios em meu cabelo, depois em minha testa e, finalmente, quando nossos olhares se encontraram, em meus lábios. O beijo foi suave a princípio, cheio de carinho e respeito, mas logo se tornou algo mais profundo, mais urgente. Não era apenas um beijo de amor, era um beijo de libertação, de segundas chances, de promessas para o futuro. Quando nos separamos, estávamos ambos sem fôlego, mas nossos sorrisos diziam tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Vamos superar isso juntos, disse Orion, com a testa encostada na minha, não só por nós, mas por todos que precisam saber que há esperança. E eu soube naquele instante que tínhamos encontrado não apenas o perdão, mas também um propósito. O inverno chegou suavemente, cobrindo a cidade com um manto de frio que contrastava com o calor que eu sentia por dentro. Depois de tudo o que tínhamos passado, eu finalmente podia. Respirando sem o peso do passado pressionando meu peito, Orion e eu havíamos encontrado nosso ritmo, marcado pela confiança renovada e pela promessa de um futuro juntos. Certa tarde, enquanto estávamos na fundação organizando um evento para conscientizar sobre a doação de órgãos, recebi a ligação que esperava há anos. A voz da senhorita Nora, coordenadora de transplantes, soava quase irreal do outro lado da linha. Encontramos um doador compatível para você. Fiquei imóvel, com o telefone tremendo na mão. Enquanto Orion me observava do outro lado da sala, com os olhos cheios de perguntas, quando finalmente consegui falar, senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Orion encontrou um doador. Ele atravessou a sala num instante, seus braços me envolvendo num abraço que carregava todos os anos de espera, medo e esperança. Não precisávamos de palavras naquele momento, sabíamos que tudo estava prestes a mudar. O dia da cirurgia chegou mais rápido do que eu imaginava. Eu estava nervosa, claro, mas não. Assustada, desta vez eu não estava sozinha. Orion esteve ao meu lado até o último segundo antes de me levarem para a sala de cirurgia. Seus dedos se entrelaçaram aos meus como uma âncora no meio da tempestade. Te vejo quando você acordar, sussurrou ele, com a voz firme, mas gentil. É melhor você estar aqui, brinquei, embora minha voz tremesse de emoção. A cirurgia foi um sucesso. Quando abri os olhos na sala de recuperação, a primeira pessoa que vi foi Orion. Ele estava sentado ao meu lado, segurando minha mão, com os olhos cheios de alívio e amor.
Olá, dorminhoca, sussurrou ele. Um sorriso iluminou seu rosto. Olá, respondi. Minha voz estava rouca, mas cheia de alegria. A recuperação foi longa, mas Orion esteve comigo a cada passo do caminho, e não só ele, Quinton também. Seu apoio inabalável foi fundamental para minha cura. Alguns meses depois, quando eu estava forte o suficiente, Orion e eu decidimos que era hora de dar o próximo passo, não apenas em nosso relacionamento, mas também na missão que havíamos encontrado juntos. A Fundação Orion Alvarez para a Saúde Renal cresceu ainda mais. Para além das nossas expectativas, não era apenas um centro médico, era um farol de esperança para aqueles que enfrentavam a mesma batalha que nós tínhamos travado. Oferecíamos apoio emocional, médico e financeiro aos pacientes e suas famílias, garantindo que ninguém mais tivesse que passar por isso. No dia da inauguração oficial do novo prédio da Fundação Orion, Orion e eu subimos ao palco de mãos dadas. A sala estava repleta de pacientes, médicos, amigos e familiares que fizeram parte da nossa jornada. Orion tomou a palavra. Primeiro, sua voz forte e clara ecoou no auditório. Há alguns anos, pensei que tinha perdido tudo, mas o que eu não sabia era que às vezes é preciso perder para encontrar o que realmente importa. Esta fundação é mais do que um prédio, é um símbolo de segundas chances e do poder do amor e da comunidade. Então ela me passou o microfone e, por um instante, lutei para encontrar as palavras, mas quando olhei para Orion, soube exatamente o que dizer. A insuficiência renal mudou nossas vidas, mas não as destruiu, nos ensinou sobre a fragilidade da vida, mas também sobre a força que podemos encontrar em nós mesmos e nos outros. Hoje estamos aqui para compartilhar nossa história não porque ela seja única, mas porque queremos que os outros saibam que há esperança, sempre há esperança. A ovação foi ensurdecedora, mas tudo o que eu sentia era a mão de Orion apertando a minha, seu sorriso refletindo o meu. Naquela noite, depois da cerimônia, caminhamos juntos pelo parque perto do nosso apartamento. A brisa estava fresca, mas sua mão na minha era suficiente.